Boa noite para todos. Iniciaremos agora o Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Que possamos estar envolvidos neste momento em que Jesus e os benfeitores espirituais nos inspiram e nos auxiliam em benefício de todos. E com certeza, para o nosso crescimento espiritual. Neste momento de prece, rogando, Senhor, as bênçãos necessárias a todos que padecem no planeta Terra. Senhor Jesus, ainda estamos sofrendo os efeitos da pandemia. Rogamos, Senhor, que as tuas mãos generosas possam se estender sobre a humanidade inteira. Olhai, Senhor, por nós, pelos que estão desempregados, pelos que padecem a fome e não têm um pão para oferecer a seu filho, aos que estão em desespero, em depressão, aos nossos irmãos que estão nos hospitais, acometidos pela Covid-19 ou outras mazelas do corpo físico. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos coveiros que têm trabalhado e quase não têm assistência. Pelos nossos irmãos que trabalham nas funerárias, nos hospitais, em todos os setores, a todos os envolvidos nesta pandemia, que as tuas mãos se estendam, levando serenidade, levando conforto, tanto aos nossos irmãos que partiram, quanto aos familiares, muitos até perdendo o seu provedor financeiro. Senhor Jesus, bem sabemos que o momento de agora faz parte de um processo evolutivo, mas somos tão pequenos e somos tão sofridos diante de tantas coisas que têm acontecido além dessa pandemia, como a violência, a desonestidade, a corrupção e tantas outras mazelas morais. Ó Senhor, abençoa também esses irmãos que, como bem o disseste, eles não sabem o que fazem. Então, ensina-nos a perdoá-los e também nos perdoe. Jesus amado, muita gratidão também queremos ofertar neste momento de prece, porque neste momento temos um lar, temos saúde do corpo físico, temos o pão à mesa e podemos algumas vezes ofertar a quem necessita. Que possamos, Senhor, que mãos generosas mais e mais possam estender-se aos que sofrem o desabrigo e o desamor, a doença ou o abandono. Senhor Jesus, neste momento, que os teus braços abertos possam nos envolver em um abraço fraterno, de cura, de paz, de serenidade. E que neste momento, todos nós que fazemos o Centro Espírita Cearense e todos os seus assistidos e familiares possam receber esse bálsamo de luz sobre todos eles, em todos os lares. Obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja. Boa noite,
Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 9. A paciência. Item 7. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vos tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Boa noite, meus amigos. O Evangelho de hoje nos convida a pensar na paciência. Esse espírito amigo que nos encaminha esta mensagem retrata para nós a necessidade que temos de pensar de maneira diferente com relação às dificuldades das relações, aos problemas, às situações que surgem como grandes desafios para o nosso crescimento espiritual. A paciência nos lembra este espírito amigo. Ela é uma grande oportunidade de trabalharmos em nós a caridade. Lembra-nos que devemos praticar esta lei da caridade que foi ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Nos lembra que a caridade material, a caridade que se faz aos pobres, é a mais fácil de todas. A outra é mais penosa, porém mais meritória, quando compreendemos as faltas daqueles que convivem conosco, daqueles que nos prejudicam, daqueles que estão em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer. E é necessário que, provando a paciência diante dessas situações, compreendamos que esses momentos de bem-aventurança para aqueles que são brandos e pacíficos são verdadeiramente para aqueles que sabem sofrer. E saber sofrer significa compreender o porquê daquela situação, daquela relação estremecida, daqueles que a menor fisgada, a menor picada de alfinete dói profundamente. Vamos compreendendo que diante dessas situações nós podemos estar tendo a grande possibilidade de regenerarmos perante as nossas faltas passadas.
em razão desses nossos desvios de rota, que é a rota para a felicidade. Vamos compreendendo que a dor que nos aflige é em razão de maus procedimentos e nos compete agora restituir esta condição de paz e de felicidade. Ser feliz é ser bom e ninguém impede alguém de sê-lo. A decisão de ser feliz é nossa. Se alguém atentou contra a nossa tranquilidade, a nossa paz, quem deve estar intranquilo é aquele que nos ofertou esses dardos pesados. A nós cabe seguir adiante, trabalhando, convivendo, construindo e fortalecendo a certeza, tendo a convicção de que estamos nesta vida para a nossa iluminação interior. Lembra-nos, Emmanuel, que Jesus foi a paciência sem limites. E, no entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a cumpliciar-se com o mal. Jesus, que nada tinha para se penitenciar, sofreu muito mais que cada um de nós. E que, ao contrário, temos muito o que espiar do nosso passado. De exemplo maior de paciência, não se tem conhecimento. Jesus nos mostra a possibilidade de seguir este caminho que é o seu Evangelho. Através do Evangelho, vamos nos acalmando, vamos compreendendo, vamos entendendo que existem outros caminhos para seguir, senão de revidar. O caminho do perdão e de prosseguir nesta caminhada, compreendendo para que estamos juntos, para que estamos vivenciando ao lado de pessoas muito difíceis, pessoas que estão à nossa volta e que nos desafiam a cada momento essa vivência da paciência. Sejamos, pois, pacientes, sejamos, pois, cristãos. Esta palavra, cristão, nos faz lembrar que é preciso seguir os preceitos do Cristo. E os preceitos do Cristo são a de aprendermos a amar os nossos semelhantes, assim como nos amamos. Construamos em nós um clima de paz, um clima de harmonia, um clima de compreensão, de assistência. Assistência a quem precisa. Que essa bênção deste momento nos envolva e nos faça cada vez mais resistentes e fortalecidos para o bem comum. Que esta luz de Jesus brilhe em nosso caminho. Agradecidos estamos, Senhor, por mais esse momento de luz, por esse momento em que nos aconchegamos ao Teu abraço fraterno, ao convívio dos amigos, ao convívio dos benfeitores espirituais. Agradecidos, aqui estamos, Senhor, pelas bênçãos, pelo bálsamo, pelo banho de luz que o Evangelho nos traz. Que possamos estar recebendo sempre esse consolo maior e o incentivo maior para continuarmos a nossa jornada evolutiva, compreendendo, aceitando, trabalhando no bem. Ainda assim, Senhor, precisamos te rogar. Abençoe, fluidifique, magnetize todas as águas
de todos os reservatórios. Que essas águas sejam abençoadas e que venham fazer bem a todos que delas usarem. E que assim, Senhor, possamos nos sentir revigorados, fortalecidos pelas Tuas bênçãos, pelas benesses das águas, pelas benesses das bênçãos de cada dia. Que assim possa ser segundo a Sua vontade e nunca a nossa. Que cuidemos uns dos outros, que cuidemos da paz, que deverá envolver a todos os nossos irmãos. Paz e bem a todos, hoje e sempre.